como é que tá o enquadramento aí? Qual que é o meu melhor ângulo? Não vai adiantar muita coisa, né? Não vai mudar. Eu dou muito estudo para alguns tipos de pessoas que não têm contato com a palavra, que não congregam, pessoas que congregam com muito contato com a palavra, pessoas novas, pessoas já mais idosas e de diversos conteúdos, desde aqueles mais que a gente tem o hábito de estudar aqui na sexta-feira, que são aqueles mais que a gente aplica mais no nosso dia a dia, menos teórico, mais prático. E de todos os estudos que eu já dei, o Daniel sabe muito bem, ele sempre me acompanhou na maioria deles. A gente sempre estudou muito a Bíblia como um todo, desde o Velho ao Novo Testamento. Mas tem um estudo que eu gosto muito e que eu demorei 1 mês e meio, 6 semanas para dar o estudo só de um capítulo, de 3 capítulos, que é um sermão dado por ninguém mais, ninguém menos que Jesus. É muito bom estudar a Bíblia como um todo, entendê-la, conseguir entender aquilo que está sendo passado ali, qual é de fato o tema que está sendo abordado. Mas Jesus, no ministério dele, enquanto ele esteve aqui como homem, ele não nos falou muito, ele não se pronunciava muito. Ele não era uma pessoa que entrava e saía falando. Não é a característica dele. No ministério dele, como homem aqui, não era a característica dele chegar ali e querer ser ou se colocar como centro das atenções ali. De forma alguma. Muito pelo contrário, ele cumpriu uma profecia de entrar em Jerusalém numa jamantinha, num burro, propriamente dito. Então, ele não tinha aquela expectativa que se criava, que o povo judeu criava com a vinda do Messias e que tinha que ser aquele acontecimento. Um homem nascido numa manjedoura não atendia aos requisitos humanos ali. E Jesus, ele não tinha essa característica. Eles pegam emprestado, não me avisa nunca. E Jesus, ele não tinha essa característica de querer só falar e querer falar o que é certo e que vocês estão errados. Mesmo porque, até nesta característica de Jesus, a gente aprende que não é muito na base do falar. E ele mostrou com atitudes durante o ministério dele, durante a vida dele, o que é obedecer a Deus, ao Pai. E das poucas vezes que ele falou, teve uma vez que ele falou durante um bom tempo, acerca de diversos assuntos. E aonde a gente encontra na palavra de Deus esse sermão, o início, o meio e o fim dele? Está lá no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulos 5, 6 e 7. Então, se você quer saber, Jesus ele não era de falar muito, mas a hora que ele para falar, ele fala tudo, quase tudo que ele deveria falar, numa vez só nesse sermão. Que depois o restante tudo que ele fala é em diálogo, são em acontecimentos, não são instruções, não são palavras vindas do próprio Jesus. Não foi assim, olha, agora eu vou falar. A hora que ele fala, que ele toma essa posição, está lá em Mateus 5, 6 e 7. E se tem alguém que conhece o coração do Pai e que poderia falar, como a Bíblia inteira é inspirada pelo Espírito Santo, não foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo, o homem foi instrumento para poder redigir aquilo que Deus estava falando. Mas se tem alguém que conhece muito bem o coração do Pai, é o Filho, é Jesus. E dali no Mateus 5, 6 e 7 eu exercito vocês, gostaria de criar até inclusive a curiosidade em vocês de ler no momento oportuno o conteúdo que está ali nesses 3 capítulos. E eu vou falar da imensidão de assuntos que tem esses 3 capítulos, eu vou falar só de 2. E vou tentar ser breve e que gostaria que todas as vezes que falarmos nessas 2 palavras que nós vamos tratar aqui, vocês não tivessem mais dúvidas acerca daquilo que a palavra de Deus fala. Jesus ele vai abordar, ele não vai explicar o que é, mas ele vai explicar o que acontece na tua vida quando você age de tal forma. Então vamos lá para Mateus 5, abram suas Bíblias, digo celulares, digo iPhones, tablets, máquinas de escrever. Então, sei que ninguém está com a Bíblia aí, então presta bastante atenção. Mateus 5, o começo do sermão, ele fala, vocês já devem ter ouvido falar, imagino, sobre as bem-aventuranças.
essas bem-aventuranças, ela não é muito bem explicada e nem sequer muito bem falada. Sabe por quê? Porque todo mundo que dá estudo, ou a maioria das pessoas que dá estudo, gosta de pegar um texto bíblico que você não consegue entender e dar um estudo aquilo para fazer você entender. Só que isso não é o objetivo da Bíblia. O objetivo da Bíblia é: eu preciso falar da palavra e confrontar com a forma como que eu vivo. É a aplicação que é o objetivo da Bíblia e não só conhecer. Conhecer é o primeiro passo. O objetivo fim da palavra de Deus é mudança de vida. Não é vou saber mais ou vou saber menos. Isso é apenas um início. E ele fala no versículo 7 e depois no versículo 9, são os dois versículos que eu vou ler, e são os dois temas que eu vou tratar hoje. O primeiro lá no 7, ele vai falar assim, ó: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não tenho que explicar, é fácil ler isso aqui. Jesus ele não complicou, ele não trouxe uma possibilidade de vamos destrinchar aquilo que ele fala, tudo por metáfora, salvo uma vez ou outra que ele tem isso. Ele fala através de metáforas, ele falou quando conversou com Nicodemos acerca da salvação. E aí ele fala assim no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele está falando sobre uma bem-aventurança, feliz, bem-aventurado. Quem? Para qual o público que ele está falando ali? Misericordioso. E ele já está dando ali de bandeja o que você alcança à medida com que você age e se comporta dessa forma. Ah, Stefano, mas então a Bíblia ela tem também esse lado assim, ó, eu sei que se eu fizer isso eu vou receber isso? Tem. Opa, se tem. Aliás, a própria palavra de Deus fala que inclusive nas suas ofertas você pode fazer prova a Deus se Ele não abre as comportas do céu e não abençoa você ricamente. Ele te ainda dá um desafio. Mas a palavra de Deus, aqui nesse versículo 7, ele está falando sobre um tipo de gente. Para eu falar antes sobre o que é misericórdia e como a gente aplica isso no nosso dia a dia, como a gente pode trabalhar e fazer isso aí virar uma característica nossa, a gente primeiro precisa entender o porquê que ele está falando aqui, ó, feliz. Porque todas as coisas que a gente faz, a gente trabalha em prol da gente ter felicidade, para a gente estar tranquilo em relação a ter aquilo que a gente quer. A gente tem uma pessoa do nosso lado que é para a gente poder estar feliz com ela. Tudo que a gente faz, a gente quer se sentir bem, atingir a felicidade nossa, estar satisfeito em relação àquilo que a gente tem de sonhos, de projetos e etc. Então Jesus sabia que a maior forma de chamar a atenção daquele povo que estava ouvindo ele, que era além dos discípulos, a multidão, fala lá no versículo 1 do capítulo 5, era falando assim, olha, eu vou começar o meu discurso falando para vocês aquilo que realmente vai completar vocês. Alguns pontos que realmente vai fazer vocês se sentirem completos. Que, aliás, é tudo que a gente mais busca. E ele, no versículo 7, é lógico que tem outras bem-aventuranças, não tenho tempo. Talvez eu teria um mês para poder falar aqui na sexta-feira pelo tempo reduzido. Mas eu vou falar então sobre bem-aventurado, ou seja, ele está querendo despertar em você a ideia de que, olha, não faça isso para me agradar. Eu vou me agradar sim, porque o que você vai fazer aqui no versículo, você está agradando a Deus. Mas antes de pensar isso, ele está falando para nós, pensa que você vai começar a se sentir satisfeito quando você agir de tal forma. As coisas na sua vida você vai se sentir bem à medida com que você obedecer essa instrução. Percebe como o negócio não é fácil, não é na base da ordem, é na base da sugestão, é na base do olha, eu tenho para você o que você vai gostar de fazer. Mas infelizmente muita gente leva os ensinamentos como você precisa fazer, e isso não é verdade. Não é assim que devem ser as coisas. A gente não obedece a Deus porque a gente simplesmente ouve falar ou porque tem que obedecer. Não, é porque à medida com que a gente vai obedecendo, e passo a passo, dia após dia, você vai entendendo que aquilo ali vai te fazendo um bem, que as coisas vão andando na sua vida e que você vai querer. À medida que você começa a obedecer a palavra de Deus, você vai querer aprender mais dela. Não mais ficar naquela, puxa, eu preciso fazer isso. Imagina, não teria sentido.
dada essa introdução, agora eu começo a falar sobre o que é misericórdia. Misericórdia, ela, vou falar no panorama bíblico, o que significa misericórdia, e aí eu vou sair do panorama bíblico e colocar no nosso dia a dia. Panorama bíblico, misericórdia. Deus poderia nos castigar em virtude dos nossos pecados. Ah, Stefano, isso é muito forte. Não, então tá bom. Você então poderia sofrer as consequências dos seus pecados, dos seus atos. Mas por misericórdia, Ele não deixa isso acontecer. Se vocês quiserem, tiver um mínimo de interesse, estudem a história, até antes de Jesus, não precisa nem ser na Bíblia. Vocês vão perceber como funcionava o andamento, o ordenamento jurídico, a relação humana antes de Jesus. Colha os frutos das suas próprias decisões. Olho por olho. Ele vai falar isso aqui também mais na frente do capítulo 5. Aí chega Deus, age com misericórdia com o povo e manda o filho dele, porque só eles deveriam colher os frutos das decisões que eles tomam. Mas eu, por amor, evito de atribuir a eles tamanha responsabilidade, tamanha consequência dos atos dessas pessoas. Misericórdia é quando você tem o direito de penalizar, corrigir, disciplinar, efetuar qualquer ação ou algo que você deixa de fazer em virtude porque você ama aquela pessoa. Vou explicar de novo. Misericórdia é, eu posso corrigir aquela pessoa, eu posso fazê-la pagar pelo que ela fez, mas eu abro mão desse meu direito por amor à vida dela. Deus agiu com misericórdia pra gente. E aqui Jesus está falando que uma das formas de você se sentir satisfeito na sua vida, feliz, é você agir de misericórdia para com uma outra pessoa. Olha, você tem o direito de tirar a limpo aquilo que aquela pessoa falou para você, mas o que aquilo lá vai ser conveniente? Vai incitar uma briga. Eu tenho possibilidade eu tenho o meu dever, o meu direito, mas por amor àquela pessoa eu não aplico o meu direito, o meu dever, eu abro mão dele. Jesus, ele tinha direito a fazer defesa perante Pilatos. Aliás, Pilatos pediu para ele se defender. E aí Pilatos, no meio do diálogo, Jesus, a única coisa, das pouquíssimas coisas que ele falou, talvez a mais ali que ele gastou saliva, foi para falar: você está me chamando de rei, eu não estou falando que eu sou. Ou seja, ele tinha direito não só ali como homem, mas se a gente fosse parar para pensar como filho de Deus. Mas quando você entende que você age e precisa agir de misericórdia para com uma outra pessoa, porque Deus age com misericórdia na tua vida, você recebe isso em troca. É o que está falando no versículo, não sou eu que estou falando, é a aplicação da palavra. Vocês vão, a partir de hoje, todas as vezes, falou a palavra, pô, tem a misericórdia, tem a bondade, tem o pessoal fala, compaixão de mim. Jesus não está dando ordem para você ser misericordioso, mas ele está falando assim, você, não estou te mandando fazer, aliás, eu não te mando fazer nada. As decisões da tua vida, elas estão 100% nas tuas mãos. Mas saiba de uma coisa, se você agir de forma tal com as pessoas, ser misericordioso, vou te falar uma coisa, e aí ele tem propriedade em falar isso por ser Deus. É assim que vão agir com você. Certo? Esse daí é o versículo 7. Nas bem-aventuranças, não são todas as bem-aventuranças que é o que você faz, você colhe. Evidentemente que se você é uma pessoa mansa, misericordiosa, uma boa ouvinte, um bom filho, etc., isso aí você colhe. Só que nas bem-aventuranças, a única que está falando assim, tira e queda, faz isso e recebe isso, é misericórdia.
E Davi conhecia bem o que era misericórdia. Já fiz esse desafio aqui, até agora estou esperando a resposta uns 3 meses já. Quantas vezes fala no livro de Salmos que Deus é bom e misericordioso? Bom e misericordioso. Sabe por que nós temos dificuldade de entender o que é misericórdia? Porque o inimigo não deixa a gente dar o devido valor para ela. A gente, inclusive, quando eu dou estudo sobre misericórdia, eu vejo até pelo comportamento de alguns. Quando eu falo assim, ó, Deus livra você da condenação, a pessoa fala, nossa, velho, quem falou que você é condenado? É normal, porque se tem alguma coisa que nós não, que o inimigo não quer que a gente entenda, ou que a gente estude e fale a respeito e se esforce em viver aquilo, é misericórdia. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, olha, eu vou perdoar a sua dívida. Eu virei pro Dani e falei assim, Dani, eu vou perdoar a sua dívida. O Daniel era credor de uma dívida do Maurício. E o Daniel veio me pedir, ó, perdoa minha dívida. Eu falei, tá perdoado. Aí o Maurício vai lá e fala assim, Daniel, perdoa minha dívida. Imagina. Aí o que acontece? Na hora que o Stefano ficar sabendo, eu mando o Daniel ser preso. Estou traduzindo para o nosso português claro aqui, mas está na Bíblia esse texto. Se eu quero que as pessoas, se eu quero ter este tratamento aqui na Terra, onde as pessoas elas poderiam fazer o que elas, atribuir para nós as penas, as consequências das nossas decisões, mas não fazem por amor às nossas vidas, eu agir de tal forma para com os outros. Ficou claro, eu imagino. E misericórdia é o universo mais importante de tudo aquilo que eu falei. E eu estimulo vocês a procurar em Salmos todas as vezes que Davi fala sobre misericórdia. Segundo e último ponto que eu vou falar, que é o versículo 9 do capítulo 5, que tem a ver com misericórdia, e vocês vão perceber uma maior diferença agora. Que enquanto os misericordiosos eles alcançam misericórdia, eu vou falar agora dos pacificadores, pessoas que trabalham em favor da paz. O versículo 9 não é falar só, bem-aventurados os pacificadores, porque eles receberão paz. Teria que ser assim, dado o exemplo do versículo 7, mas aqui é, bem-aventurados, você vai se sentir satisfeito, plenamente feliz, uma pessoa completa à medida com que você trabalhar em favor da paz. E a palavra, vou falar sobre paz, mas só para, como eu deixei a dúvida no ar, ele fala que as pessoas que trabalham em favor da paz, pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Tem várias coisas que a gente, no nosso dia a dia, a gente consegue identificar um grupo de pessoas, especialmente pelas suas características físicas. Por exemplo, podemos qualificar o Daniel como um jogador, podemos qualificar outros pelo comportamento, pelo jeito que trabalha, pelo jeito que fala, pela parte visual, por tudo. Mas tem uma forma também da gente identificar uma pessoa. E não sou eu que estou falando, Jesus Cristo fala que um dos maiores exemplos que você pode dar e carregar para as outras pessoas, o Deus que você serve, mas muito acima das coisas que você fala, das pregações que você compartilha, dos likes, dos comentários, das idas na igreja, da Santa Ceia. Tem algo que você não precisa abrir a boca e você está dando testemunho, você está explicando só com a tua atitude o que é a palavra de Deus. É no meio de uma situação você agir em favor da paz. Esse tipo de gente, Jesus está falando assim, ó, você vai ser reconhecido como filho de Deus. Você não precisa querer buscar reconhecimento e muito menos abrir a boca. Só tome uma decisão que leve paz para todas as vezes que você estiver envolvido. Que você participar de uma situação, haja em prol da paz. Que você tome decisões, que você fala assim, não, isso tende a acalmar, tende a resolver a situação. Olha que receita fabulosa que Jesus está dando, que vai nos satisfazer, que vai nos completar como pessoas, vai nos dar essa felicidade que a gente busca em coisas que não traz de verdade, de fato,
felicidade e você ainda é reconhecido, o seu exemplo ele chega através das pessoas, através do comportamento que vão falar, é simples. A paz é uma palavra também que a gente fala, talvez, ou entende ela errado. Nós não nascemos com paz. A paz ela não está no coração de todo mundo na rua. Jesus lá no capítulo 14 de João ele fala assim, olha, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá, não se atemorize e nem se turbe o vosso coração. Ele está falando assim, olha, não entenda, não pense que a paz que eu tenho para te dar é igual a paz dita aí fora. Porque o que nós escutamos e pensamos acerca de paz aí fora é tranquilidade. Que logo acontece alguma coisa, parece que some. Não parece que dizer aqui, evapora, aquele momento, aquele time, aquele relax que você estava. Não é paz. Porque paz não depende da tranquilidade, não depende do que está acontecendo na sua vida. A paz é a forma com que você escolhe viver. E você só consegue viver em paz com todos os problemas acontecendo junto com Cristo. Lá em Filipenses capítulo 4 fala para os ansiosos. Oi? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresenta essa sua causa para Deus, através de súplicas, ações de graças, e a paz, que excede todo entendimento, que guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não tem outra receita. Sem Jesus Cristo, você só vai viver momentos de tranquilidade, não paz. E ele está falando aqui, paz. Ou seja, não leve tranquilidade para as pessoas, leve Cristo para as pessoas. Muitas das vezes, você vai tomar uma atitude que pode ser que ela não seja propriamente dito de paz. Vou dar um exemplo. Uma mãe, quando o seu filho descumpre, ele precisa ser disciplinado quando criança, a mãe vai lá e corrige ele e atribui a ele ali, ou seja, ela bate na criança ou atribui um castigo aquilo ali, não é uma situação de paz, aparentemente. Não é uma atitude bondosa, mas é uma atitude benigna, porque o bem que está por trás dessa correção e dessa disciplina é muito maior que o momento dele de angústia. Como, por exemplo, você pode falar uma verdade para uma pessoa e essa pessoa ficar 1, 2, 3, 4 dias irritado com você, mas lá na frente ela nunca mais vai se esquecer daquilo que você falou, porque você não está preocupado em deixar a pessoa tranquila, você está preocupado em levar a paz para aquela pessoa. E a paz que você pode levar é, você sabe que você está errado. Então paz não tem nada a ver, vou entrar no meio do negócio e falar, para de brigar, não tem nada a ver, não tem isso, aquilo. É também, não entra ali, não estou estimulando, fazendo apologia, ou você pregar o pau, né? O circo está pegando fogo, você vai, vou pagar com gasolina. Não é isso. Mas saiba que tem vezes que nós precisamos lidar e enfrentar com os problemas da mesma forma que a gente tem que enfrentar os nossos pecados. Quem aqui tem o hábito de ler a Bíblia sabe que à medida com que você mais conhece a Bíblia, mais você se sente, mais você enxerga o tanto de que você precisa de mudança. Quando você age em favor da paz, é igual. Quanto mais você quer agir em favor da paz e fazer que aquelas pessoas ali vivam em paz, mais você consegue falar assim, nossa, eu posso fazer isso, aquilo outro. Aquela pessoa precisa de ajuda e ainda tem gente que fala que não sabe, não descobriu o ministério ainda dentro da igreja, não tem o que fazer dentro da igreja. Trazendo para o nosso caso prático, para não ficar muito teórico, vamos pôr no nosso dia a dia. Eu levo a paz para as pessoas, sim, acalmando, em primeiro lugar acalmando a situação. Outra coisa que a gente atrapalha e muito uma situação, e lá em Tiago fala que toda a sabedoria, todo o sentimento de facção, e eu vou falar sobre facção, é diabólico, terreno e animal. Está no capítulo 3 ou 4 de Tiago. O que é facção? Separação. O Daniel e o André estão brigando. Aí o Daniel vem se abrir comigo, pô. Ele vem e fala assim, Stefano, o André é louco, cara.
O japonês ele tem que voltar pro Japão, aqui não é lugar para ele não. O cara é sem noção, é insano. Eu tenho duas atitudes para tomar. A primeira delas é falar, Daniel, você já procurou saber o que o cara tá passando? Conversa, fala com ele isso, fala para ele. O que eu tenho a ver no meio da história, pô? Nada. Ou então, né, primeiro exemplo, pacificando, Daniel, trata com ele, mas ó, deixa eu te falar uma coisa, ouve o cara, pô. Te garanto que alguma explicação deve ter para uma insanidade dessa oriental. Segunda opção, não vou agir, não vou ser pacificador. Pô, Daniel, certeza, cara, enxergo o japa da mesma forma. Pô, o cara é meio louco, tem aparência de louco, também me olha meio errado. Olha o que eu criei numa besteira no dia a dia. E vou piorar a situação. Ô André, o Daniel tá falando mal pra você. Nossa. Gente, isso daqui faz parte do nosso dia a dia. Isso daqui não é lá pra fora não, é pra gente também. Pra mim, pra todos nós. Isso daqui, lá em Tiago, irmão de Jesus, ele escreve no livro dele que esta decisão de criar facção, divisão, é diabólica, terrena e animal, predatória. Olha que loucura. Uma simples decisão dessa, errada. Sabe quando essas duas pessoas vão se unir de novo? Pelo amor de Deus. Então, trabalhe em favor da paz. E todo santo dia, se você parar para observar, analisar o seu dia a dia, você vai falar assim, cara, todo dia eu sou envolvido em situações. Você vai se surpreender com o tanto de decisão que você pode tomar em favor da paz. Beleza? E aí Jesus está falando que não só ser feliz por completo, também agindo assim, mas ser reconhecido como filho de Deus. Agindo dessa forma, você agride, você fala muito mais alto que as próprias palavras acerca do Deus que você serve. Beleza? Falei de 2 versículos. Só o primeiro capítulo de Mateus 5 tem mais de 40 versículos. Imagina se não demora para estudar Mateus 5, 6, 7, que é coisa que a gente lê em 10 minutos aí, a gente gosta de correr na Bíblia para falar que leu a Bíblia inteira. É para discutir cada letra que Jesus fala. É extremamente aplicável, é extremamente atual, tudo. Ok? Quem quiser saber, lê Mateus 5, 7 e versículo 9. Tá? Não pode desligar aí. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal, não aparece nada. Mas... Não, agora tá aparecendo, o pessoal tá falando que tá aparecendo agora. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal, não aparece nada. Mas... Não, agora tá aparecendo, o pessoal tá falando que tá aparecendo agora.